Graça e paz, uma boa noite a todos que estão presentes aqui, mais uma vez aqui em nosso culto. Que Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente a sua vida. Quero deixar uma mensagem hoje poderosa da parte de Deus para o seu coração, nesse domingo tão maravilhoso. O tema de nossa mensagem é como superar traumas e ter uma vida abundante. Provérbios capítulo 18, verso 19, ou melhor, vamos ler primeiro em Hebreus capítulo 12, verso de número 14, versículo de número 15. Hebreus 12, 14 e 15, que diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém vos prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Provérbios capítulo 18, versículo de número 19 diz: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. Que palavra tremenda! Nós queremos nessa manhã de domingo todo especial, deixar uma palavra vinda do trono de Deus para abençoar a sua vida. Como superar traumas e ter uma vida abundante. Segundo o Instituto Vitude, cerca de 86% dos brasileiros sofrem de algum tipo de problemas emocionais. E aí vai uma porção de problemas, depressão, ansiedade, vai aí a síndrome do pânico, estresse e uma porção de problemas que está relacionado ao ser humano, ao brasileiro. Então, esse instituto, ele fez essa pesquisa e verificou que 86% dos brasileiros estão envolvidos com algum tipo de problema emocional. E isso é muito sério, porque esse percentual, ele já entrou também dentro da igreja cristã evangélica, porque não é apenas pessoas que não conhecem a Deus, mas são pessoas também que estão dentro das igrejas, que vão de domingo a domingo nas igrejas, ouvem a palavra, mas que estão sofrendo de algum tipo de problema emocional. É importante você entender que mesmo que você seja cristão, você precisa passar por alguns processos de cura na sua alma, para que você possa ter uma vida maravilhosa, uma vida plena no Senhor Jesus. Quando nós fomos salvos pelo Cristo vivo, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, acontecem algumas coisas muito importantes. De imediato, a palavra de Deus diz que o nosso espírito, ele recebe vida novamente, e a Bíblia diz em Efésios que o Senhor nos vivificou, tornou a nos dar vida. Porém, o nosso corpo físico, ele vai permanecer o mesmo corpo que nós temos. E aí vai depender muito daquilo que você faz dali para frente, da sua decisão de servir a Deus. Mas existe a alma, que é a parte das emoções do ser humano, que a palavra do Senhor diz que ela vai passar por um processo de restauração. Porque a alma, ela é onde fica a personalidade, onde fica os temperamentos, onde fica ali as nossas emoções. A psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, que estuda a alma, estuda o funcionamento da mente humana, desde os tempos de Freud, há mais de 120 anos atrás, Freud detectou que existia uma parte do ser humano que, desde os tempos do ventre, ele já recebia todo tipo de informação, todo tipo de ideias, todo tipo de sentimentos que a mãe recebia, ela transmitia para o filho. Então, imagine uma mãe que teve uma gestação num ambiente destrutivo, num ambiente onde ela passou por problema com o marido, ou até mesmo uma gravidez indesejada, ou não conheceu, não teve apoio do seu parceiro e teve problemas. E essa criança nasceu recebendo toda essa carga
e começou a viver num ambiente tóxico, recebendo informações, às vezes o pai abandonou, essa criança não conheceu o pai, ou viveu num ambiente de vícios, um ambiente de destruição, uma família disfuncional. Toda essa carga emocional, do 0 até mais ou menos 7 anos, segundo a psicanálise diz que até os 12 anos ele recebe essa formação na sua mente, para que o restante da vida ela viva uma vida plena. Só que, nessa fase, muitos de nós vivemos ao contrário, somos submetidos a todo tipo de traumas, problemas, alguns passam por violência sexual dentro da sua própria casa, aqueles que eram para proteger, causam traumas na vida dessas pessoas, e isso é um problema. Certa feita, um amigo meu disse que na casa dele houve uma sobrecarga da energia, porque ele usou o chuveiro elétrico, aí a visita que estava na casa dele estava usando o chuveiro elétrico, e nos quartos estavam usando os aquecedores, porque lá era uma região fria, e houve uma sobrecarga. E aí ele chamou o eletricista detectou que não era problema na instalação, mas o problema era que quando houve a sobrecarga, o disjuntor desarmou. Porque o disjuntor ele tem a função de desarmar quando há uma sobrecarga, para que não haja um dano maior. Nós também temos indicativos na nossa vida de quando nós estamos com a vida com traumas, com problemas, com dificuldades, porque há sempre um sinal que vai demonstrar que nós estamos a ponto de sucumbir, de explodir. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos, nós estamos lendo em Hebreus capítulo 12, versículo de número 15, que diz: tendo cuidado de que ninguém vos prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha o que o escritor de Hebreus diz na sua palavra. Ele está dizendo, olha, que ninguém se prive da graça de Deus. Não permita que uma raiz de amargura brote no seu coração, e por causa dessa raiz muitas pessoas vão acabar se contaminando, porque a amargura é o reflexo do que está por dentro na vida do ser humano. E olha que esse escritor de Hebreus, alguns dizem que é Paulo, outros não dizem que é Paulo, né? Não sei quem foi que escreveu, alguns, tudo indica que foi Paulo, mas não podemos falar isso com certeza. Mas segundo o escritor de Hebreus, ele está dizendo, olha, cuide do seu coração, cuide da sua alma, não permita que uma raiz de amargura brote do seu coração, porque se brotar pode contaminar outras pessoas que estão próximas de você. E ele diz em Provérbios 18, versículo de número 19, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortalecida. Uma pessoa que se ofende, uma pessoa que guarda a mágoa, uma pessoa que guarda a ofensa, uma pessoa que recebeu essa amargura e permitiu que essa amargura entrasse no seu coração, sabe o que vai acontecer com ela? Ela vai se sentir rejeitada, vai se sentir frustrada, vai se sentir prejudicada, perseguida. Tudo que acontece, ela pensa que é com ela. E a palavra de Deus diz que é muito difícil. É como se fosse você tentar entrar numa cidade fortalecida. Muito difícil. Assim é o irmão ofendido. Então, como superar os traumas e ter uma vida abundante? Primeiro, o que é trauma? Trauma, dentro da área da saúde, que fala muito sobre trauma, nós ouvimos sempre falar sobre o traumatismo craniano. Significa que alguém bateu a sua cabeça e ali houve uma ferida. A palavra trauma vem, né, de uma palavra grega que o seu significado se chama ferida. Então, superar os traumas é superar as feridas emocionais que todos nós temos, mas que a palavra de Deus nos diz que nós devemos superar. Por que tem muitas pessoas que elas não vencem, não conseguem romper, elas estão dentro das igrejas, mas elas não conseguem avançar? Porque elas não conseguem superar os seus traumas. Elas chegam na igreja, ela passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos,
e aí parece que está tudo bem, de repente alguma coisa começa a aparecer, são os traumas que estavam dentro guardados, e ele agora começa a aparecer porque o tempo vai deixando você mais à vontade, você já não consegue mais mascarar, esconder, e aí você começa a receber uma carga em cima daquele trauma, porque é uma das formas de Deus tratar você. Só que ali, onde fica o trauma, fica uma área sensível. Quando um lutador dessas lutas que tem hoje pelo mundo afora, recebe várias pancadas em um lugar e às vezes quebra, machuca. Quando aquele outro lutador vai lutar com ele, ele já estuda e já entende que aquela área daquele lutador é uma área mais fraca. Então ele começa a chutar ali naquele lugar, começa a bater ali naquele lugar, porque ele sabe que aquele lugar ali é um lugar mais sensível. Assim é o trauma. Talvez você recebeu uma carga, recebeu uma ferida quando você era criança dentro da sua casa, quando você era criança lá na sua família, quando você estava dentro de um ambiente tóxico, destrutivo, e esse ambiente produziu o que você é hoje, e você não conseguiu superar os traumas, você não conseguiu vencer esses problemas emocionais. E a maioria dos problemas emocionais, a maioria dos traumas, eles acontecem dentro de casa. É o ambiente principal. Não pense que os traumas você recebe lá no trabalho, na igreja ou lá na escola. Não, os principais traumas que você recebe são dentro de casa, através dos pais, de um ambiente tóxico, de um ambiente destrutivo, de uma família disfuncional. Por exemplo, aqui nós estamos aqui na igreja, mas várias famílias que chegaram aqui, alguns chegaram separados, outros chegaram com pais sem pais sem esposa, apenas pais com filhos, mães solteiras com filhos, ou pessoas que já casaram 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, porque não conseguem se relacionar. Quando começam a se relacionar e o problema aparece, onde está o trauma, essa pessoa prefere fugir do que resolver as suas feridas emocionais. E quando você foge, você não consegue vencer os problemas. Então há uma necessidade de nós vencermos os nossos traumas, porque só assim nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós vemos na Bíblia um homem que não venceu os seus traumas. Fala-se pouco na Bíblia de Aitofel. Aitofel ele era um dos conselheiros de Davi. Aitofel ele era pai de Elã. Elã era pai de Betseba. Betseba fora a mulher que Davi adulterou com ela e matou o marido dela, forjou um assassinato, um homicídio para o marido daquela mulher. A palavra de Deus diz que Aitofel ficou em silêncio. E Aitofel se tornou conselheiro de Davi. A palavra do Senhor diz que quando Aitofel falava, era como se Deus falasse. A palavra de Deus diz que Aitofel, ele era um dos homens mais sábios, amigos de Davi. Porém, Aitofel nunca tocou no assunto do adultério e da morte de Urias. Ficou em silêncio. Mas eu quero dizer para você, o trauma, o silêncio não cura o trauma. O silêncio não cura a ferida. A ferida precisa ser exposta. A ferida precisa ser colocada para fora para que você possa receber cura na sua alma. E hoje o Espírito Santo de Deus, nesse domingo maravilhoso, colocou você aqui para receber cura para a sua alma, para que você saia hoje desse lugar, você que está aqui na igreja e você que está participando aí pela internet, você receba cura para a sua alma e seja livre para viver uma vida abundante em Cristo Jesus. Aitofel, então, ao invés de resolver o seu trauma, Aitofel foi para um nível de destruição, porque quando você não resolve o seu trauma, você mesmo se acaba se destruindo, porque você não resolveu o seu trauma. Diz a palavra de Deus que no momento de dificuldade, ao invés de Aitofel procurar resolver aquele problema, ele ficou em silêncio. E no momento que Absalão estava querendo derrubar Davi do trono, seu próprio filho,
Aitofel deu conselhos de morte para Absalão. E o resultado final dessa vida de Aitofel e de todos aqueles que foram contaminados, como a Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 15. Todos aqueles que não rejeitam, não retiram a raiz de amargura, eles acabam contaminando outras pessoas. Ei, você que está na igreja e não resolveu essa raiz de amargura, você pode contaminar pessoas e enviar pessoas para o inferno. Então, conserte essa raiz de amargura, mude essa história, transforme, não se prive da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. Busque essa cura para a sua alma, senão você vai permanecer dentro da igreja 5, 6, 10, 20, 30, 40 anos e não vai experimentar a maravilhosa graça abundante do Senhor, não vai experimentar aquilo que diz em João capítulo 10, onde Jesus disse que veio para trazer vida e vida em abundância. Se você não passar por uma metanoia, como diz Romanos capítulo 12, versículo de número 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uau! O Espírito Santo está ministrando sobre você, meu amado irmão. Você foi chamado para ser curado, você foi chamado para viver e vencer os traumas. Não fique dentro da igreja, não fique em ambientes dentro da sua família ofendido. Conserte e experimente a vida abundante. Como nós vencemos os traumas? Rapidamente, para nós caminharmos para a oração. Primeira coisa que eu preciso fazer para me vencer o trauma: confessar para Deus. Eu preciso confessar para Deus que eu tenho uma ferida. Não seja orgulhoso como a ferida de Naamã. Em 2 Reis capítulo 5, versículo 1, Naamã tinha uma ferida, mas ele se escondia atrás de uma capa de general, porque ele era um homem que tinha uma posição. Não se preocupe com posição, se apresente diante de Deus, faça como o salmista Davi, no Salmo 32, versículo 3, 4 e 5, que diz: quando eu guardei o silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a sua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. E aí tem uma palavrinha chamada sela, que é um ponto para que você reflita sobre o que você acabou de ler, sobre o que Davi acabou de falar. E ele continua: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Mais uma vez, Selá, reflita no que foi lido, no que foi dito. Davi sabia que enquanto ele ficava calado, era como se os ossos dele apodrecessem, o humor dele se tornou em sequidão, de estio. A pessoa, quando ela está amargurada, quando ela está ofendida, quando ela está ressentida, o humor dela se torna em sequidão, ela não se alegra, ela não tem felicidade, ela está magoada, ela está contaminada. Quando alguém chega próximo dela, ela começa a falar mal da outra pessoa, daquele que ofendeu, começa a denegrir a imagem de outra pessoa, e essa não é a vontade de Deus para aquele que nasceu da água e do Espírito. Meu amado irmão, segunda coisa que você precisa fazer: perdoe e se reconcilie ainda hoje com quem te ofendeu. Interessante que a Bíblia não fala que quem te ofendeu tem que te procurar, não. A Bíblia está falando aqui que o próprio ofendido deve procurar quem lhe ofendeu, porque ele está aprisionado, ele que está amarrado, e ele precisa buscar o perdão, a reconciliação. Ele precisa curar essa ferida da amargura, que às vezes, você que foi às vezes violentado há 30 anos atrás por um parente, você que teve um problema, você que foi espancado pelo seu pai, pela sua mãe, por alguém da sua família, você que sofreu trauma porque foi abandonado pelo pai, pela mãe há 20, 30 anos atrás, se reconcilie, peça perdão,
se liberte da ofensa, se liberte da amargura, seja livre, porque Cristo quer te abençoar poderosamente. Mateus capítulo 5, verso de número 23. Portanto, se trouxeres a sua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a oferta diante do altar. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho. Enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário entregue ao juiz, e o juiz entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Seja livre, reconcilia-te rápido, procure aquele que te ofendeu, procure aquele que te magoou, aquele que causou alguma coisa na sua vida. Seja livre. Cristo te chamou para viver uma vida de liberdade. Às vezes você está na igreja, quer cantar, quer interceder, às vezes você está na igreja, quer ser líder de célula, às vezes você está na igreja, quer ser um ministro de louvor, um instrumentista, participar, mas está com o coração magoado com alguém, está chateado com o pastor, com a pastora, chateado com o líder, chateado com o irmão, e passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, e você não busca essa reconciliação. E todo mundo que chega próximo de você, você denigra a imagem da pessoa, fala: olha, fulano não presta, fulano é isso, fulano é aquilo, porque a mágoa vai contaminando outras pessoas. Mas Cristo te chamou para ser liberto da mágoa, em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai te libertar, Deus vai te curar, e o Senhor vai fazer coisas tremendas na sua vida. Continuando, seja prevenido. No livro do Gênesis, capítulo 4, versos 6 e 7, Deus fala a Caim o seguinte: e o Senhor disse a Caim: por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado já está à sua porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre o teu desejo deverás dominar. Olha só, o Senhor sempre nos alerta através da sua palavra o que nós devemos tomar, o caminho que nós não podemos trilhar, o caminho que nós não podemos seguir, porque aquele caminho é um caminho de morte. O próprio Deus alertou Caim: você está com o semblante caído, irado. O que aconteceu? Cuidado, o pecado está na tua porta, mas compete a ti dominá-lo. Deus está falando: você pode dominar a sua vida. Ele nos deu o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos dá o domínio próprio. E Deus sempre nos alerta contra a amargura, contra o ressentimento, contra a tristeza, a ofensa. Deus nos alerta para que a gente não caia. Mesmo assim, muitos de nós não ouvem como Caim e preferem submeter a sua vida ao pecado do que perdoar, reconciliar. Imagine se Caim vai até Abel e diz: Abel, estou chateado com você, estou magoado com você, você não me fez nada, mas eu estou chateado, eu estou magoado contigo, estou com raiva de Deus. Às vezes a gente tem que falar para o próprio Deus: Senhor, eu estou magoado, estou decepcionado com o Senhor, Deus. E Deus vai falar com você, você vai pedir perdão. Mas Deus sempre nos previne, sempre nos previne. E para encerrar, se você não guardar o seu coração, algumas coisas vão acontecer na sua vida. Se você não guardar o seu coração, o provérbio diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida. Número 1, se você não guardar o seu coração, planos maus vão nascer
dentro do seu coração contra a pessoa que você está magoado. Misericórdia, pastor, misericórdia mesmo. Você começa a maquinar planos mal contra a pessoa que você está ofendido, magoado. Se você não guardar o seu coração, você vai começar a proferir palavras de destruição a respeito daquela pessoa. Alguém chega e fala: nossa, aquele irmão é uma bênção, e você vai falar: não é mesmo, não é bem assim não, e vai começar a denegrir. Palavras de destruição, por causa da mágoa, da amargura que você está com ela dentro do coração. É muito importante que você procure consertar, não deixando brotar essa raiz de amargura. Se você não guardar o seu coração, você vai começar a manchar o nome dessa pessoa, por causa da sua ofensa, por causa da sua amargura. Se você não guardar o coração, você pode torcer contra tudo. Eu conheci uma pessoa que estava magoado com o líder de um departamento da igreja, que tudo que o líder ia fazer, ele não participava, e tudo que o líder ia fazer, ele começava a sabotar nos bastidores, para que nada desse certo, porque ele tinha uma mágoa no coração, e essa mágoa estava levando ele a ser um sabotador da obra de Deus, um sabotador daquela equipe, por causa da mágoa. Se você não resolve, você começa a fazer isso. Se você não guardar o seu coração, você pode desejar até a morte da pessoa, porque foi isso que Aitofel desejou, que Davi morresse, para que Absalão se tornasse rei, e ele seria um dos conselheiros de Absalão. Só que a mágoa, a amargura, a ofensa não prejudica a outra pessoa, prejudica quem está magoado e quem está ofendido. E ele morreu por causa disso. Se você não guardar o coração, você mesmo vai morrer. Você mesmo vai morrer. Seja espiritualmente, seja também fisicamente. Dentro da psicanálise nós estudamos muito as doenças psicossomáticas que acontecem através de uma mente doente. Doenças como câncer, depressão, outras doenças mais ligadas à mente, doenças no nervo, nos movimentos, tudo isso porque a pessoa está magoada, está com rancor, está com ira. E aí sabe o que acontece? Doença, e essa pessoa é submetida a um leito de hospital e às vezes até morre. Nessa manhã de domingo, eu quero abençoar a sua vida. Você que está aqui, levante suas mãos. Você que está aí participando na sua casa, vamos orar comigo. Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a minha irmã, meu irmão, essa pessoa que está com mágoa, está com ira, está revoltada da vida. Ó Pai, tua palavra diz que o irmão ofendido é como uma cidade fortalecida, difícil de conquistar. Mas o Espírito do Senhor entra agora nessa casa, entra no coração dessa pessoa que está aqui no auditório, para curar essa pessoa, assim como tu curaste na mão da lepra, essa lepra espiritual, essa enfermidade, esse trauma, vai ser curado hoje em nome de Jesus. Pai, eu oro para que essa pessoa seja livre da amargura. Espírito Santo, não permita que a raiz de amargura brote na vida dessa pessoa. Traz cura para a alma, traz cura para essa mulher que está tantos anos magoado com o marido, magoado com o líder, magoado com o pastor, com o patrão, com o amigo, com a mãe, magoado com os filhos, está com traumas da infância, ainda não conseguiu se libertar. Hoje o Espírito Santo entra aí onde você está e te cura agora, para a honra e glória do Senhor Jesus. Receba a cura, receba agora na sua alma o bálsamo de Gileade, que traz cura para você, em nome de Jesus. Eu declaro você curado e livre, em nome de Jesus. Amém. Que nesse dia, onde o Espírito Santo ministrou algo poderoso sobre a sua vida, através da superação desses traumas, você alcance a vida abundante em Cristo Jesus.
Eu vou ficando por aqui. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você mais e mais. Eu quero fazer um pedido muito especial. Compartilhe essa mensagem. Envie o link para os grupos da sua família, para os seus amigos. Vamos fazer esse canal crescer. Vamos fazer essa mensagem de transformação, de cura, de esperança, alcançar outras pessoas em nome de Jesus. Tchau. Deus abençoe.